Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem estar sentados, por gentileza. Foi-me passado, então, a missão de falar sobre o hábito de leitura para o discipulador. Eu não costumo falar muito de mim, sabe? Não ocupar o púlpito para falar da minha pessoa não é muito o meu padrão. Mas nesse caso de leitura, eu vou precisar aí, como diz Paulo, cometer uma loucura, né? Os irmãos me tolerem um pouquinho, né, naquilo que eu vou dizer, que eu preciso explicar para os irmãos a respeito se eu tenho ou não autoridade para falar a respeito de leitura, né? Eu já li mais de 2.000 livros. 2.000. Eu acho que já chegou em 2.200, assim. Mas eu não venho contando tanto assim, sabe? Mas ultimamente eu estou lendo um pouquinho mais. E agora, como é que eu adquiri isso? Como é que eu cheguei nesse ponto de ler tantos livros assim? Eu fui agora em janeiro, enquanto estava escrevendo esse texto, fiz questão de ir aonde tudo começou. Eu estava visitando a minha mãe, e a minha mãe mora perto da escola onde eu estudei, onde eu comecei a estudar. E fui lá na escola e pedi para um moço lá, que eu gostaria de visitar a biblioteca da escola, porque há 40 anos atrás, eu me descobri naquela biblioteca, me descobri como um leitor. Eu tinha várias frustrações, né? Jogar futebol não ia, sabe? Perna de pau no último. Então, muitas coisas não funcionavam para mim que os outros faziam. E me descobri leitor. Me descobri na biblioteca ali, logo na 5ª série, com o estímulo do professor de português. E depois numa concorrência saudável com outros colegas ali para fazer leitura. Então, desde aquela época, da 5ª série, dos 10 anos, assim, eu venho lendo muito. E a gente começou com... Eu lembro o primeiro livro que foi sugerido pelo professor José de Alencar, Iracema. José de Alencar. É pesado, né? Pesado pra caramba. Você disse para mim assim, o livro para começar não seria Iracema, né? Mas na 5ª série começamos a ler Iracema. Mas eu gostei do estilo do José de Alencar. Eu li todos do José de Alencar. Depois eu conheci a coleção Vagalume, eu li todos. Não conhece a coleção Vagalume, né? Eu lia, ia na biblioteca e ficava fuçando o livro. Eu entrei agora, em janeiro, na biblioteca, o prédio é o mesmo, as prateleiras mudaram um pouco do lugar, pude ver alguns livros que eu me encontrei ali. E depois, com 19 anos, eu fui trabalhar nessa escola. Eu fiquei um tempo trabalhando ali e o meu lugar era na biblioteca. Então, eu trabalhava um pouco, cuidava dos alunos lá. Quando eu estava na sala de aula, eu estava na biblioteca. Eu trabalhei 2 anos e meio em escola pública e 2 anos e meio sentado na biblioteca. Eu sempre fui de ler muito. E eu lembro de uma imagem muito vívida. Eu devia ter uns 12 ou 13 anos, quando abri um determinado livro e abri numa determinada página e começou o autor daquele livro falando que a personagem estava numa escuridão, num lugar escuro, num planeta novo, e ele começou a escutar uma música, e aquela música vinha crescendo, e crescendo aquela música, e aquela música foi invadindo ele, a sua alma, o seu coração. Eu comecei a ficar interessado naquilo. E eu lendo em pé, eu lembro até hoje, e aquela música foi crescendo, daqui a pouco apareceu a primeira estrela no céu, e foram aparecendo outras estrelas, e aparecendo a lua, e daqui a pouco um sol. Então ele viu no alto de uma colina o cantor que estava cantando aquela música, que vinha trazendo
vida, paz. Esse cantor era um leão. E o leão cantava, e no abrir da sua boca, animais foram sendo criados, árvores foram se erguendo, e o planeta foi se enchendo de vida com aquela música que a tudo invadia e dava vida para todos. C.S. Lewis, A Criação de Nárnia, 12 ou 13 anos. Ficou famoso recente, Nárnia, mas eu já conhecia na minha adolescência. Então, Deus me deu oportunidades, me colocou em posições em que eu pude ser um grande leitor. Então, de leitura, eu entendo. Atualmente, eu leio entre 3 a 4 livros por semana, só por diversão. O dia que eu não leio, me dá dor de cabeça. O dia que eu não leio ou não tomo café, me dá dor de cabeça. Então, a leitura, ela é prazerosa, ela é necessária, e nem todo mundo tem o hábito de leitura, mas a maioria das pessoas querem ter o hábito de leitura. Então eu escrevi algumas linhas para estimular você a adquirir esse hábito de leitura, e maiormente a leitura da Bíblia, que é o nosso foco principal. Porque eu posso testemunhar para vocês, eu sei que muitas pessoas poderiam fazer esse testemunho, mas eu posso testemunhar para vocês que do alto de uma pilha de 2.000 livros, e aqui nós não temos 2.000 Bíblias aqui, né? Eu acho que não, tem 350, mas uma pilha de 2.000 livros daria mais ou menos esse tamanho, porque os livros eles são menores, né? Às vezes precisa de 2, 3 livros para dar uma Bíblia dessa, seria mais ou menos desse tamanho. Então, do alto de uma pilha de 2.000 livros, eu posso garantir, testemunhar para vocês, que não existe um livro mais glorioso, mais poderoso que a Bíblia Sagrada. Não existe palavras mais belas. Não existe um livro mais completo. Certo filósofo passou a vida dele inteira colecionando, assim como eu colecionei e tenho, colecionando partes de livro. Ele queria escrever um livro perfeito, colecionando partes de Dostoiévski, de Victor Hugo, de todos os grandes autores mundiais. Ele queria um livro perfeito e não o encontrava. Um belo dia, sua esposa estava vindo da rua com o carrinho de bebê, quando ela saiu passear, e ela trazia no carrinho, do lado do bebê, uma Bíblia que um pastor tinha entregue para ela. Aquele filósofo americano, de uma grande universidade americana, abriu a Bíblia no Novo Testamento e começou a ler, e não conseguia parar de ler. E ele então, lendo avidamente, e ele escreveu depois dizendo: finalmente eu encontrei um livro perfeito, e é um livro que eu não leio, é um livro que me lê, é um livro que me entende. Porque a Bíblia ela tem esse, assim como o leão criou Nárnia, e C.S. Lewis usa essa alusão ao leão da tribo de Judá que criou essa terra, né? Então, para criar Nárnia ali, ele quer falar do cristianismo sem necessariamente mencionar a Bíblia. Então, a Bíblia é como esse leão que canta na nossa alma, e ela cria vida em cada um de nós. Então, é o texto mais glorioso que você possa encontrar. Você pode se emocionar com Dostoiévski, você pode rir com muitos autores, você pode ter conhecimento de vários, conhecimento de época. Sempre um leitor ele pode viajar para vários países, outros mundos, outros planetas, né? Conhecer o mundo dos robôs com Isaac Asimov, conhecer tantas outros pensamentos, mas somente a Bíblia te lva para um lugar especial, que é um lugar perto de Deus. Muitas pessoas, nós está aqui no texto, né, apresentam obstáculos para uma vida de leitura. O mais conhecido deles é a falta de tempo. Falta tempo, e a gente tem tanta coisa para fazer, e falta tempo, né?
eu também tenho bastante coisa para fazer. Tenho bastante, eu trabalho 8 horas por dia, é a média, né, que eu trabalho. Já trabalhei um pouquinho mais no passado, mas hoje eu estou mais organizado, então não trabalho tanto assim. E lá no meu trabalho é costume, eu leio de 300 a 400 páginas, o meu trabalho, eu sou pago para ler. A minha filha menor foi no meu trabalho uns 3, 4 anos atrás, e ficou ali olhando. Aí chegou em casa, eu perguntei, e aí, o que você achou? Você gostou? Não gostei muito. Você só fica lá no computador, ali, só olhando para a tela do computador. Eu achei que o seu serviço era culpado. Era dizer culpado para os outros, mas fica só na frente do computador. Não gostei muito daquele serviço. Mas, sem falar muito culpado, eu leio de 300 a 400 páginas por dia só para trabalhar. E daí, sou palestrante do discipulado, professor da escola dominical da sede, e sempre estou também em outras igrejas, cuido da minha família, então tenho também bastante atividade, mas sempre encontro um espaço para ler. Então a falta de tempo, né, ela é uma desculpa de quem não quer ler, porque a gente pode encontrar tempo. E nós vamos ver que para começar não precisa muito. E por falar, já lhe digo, distrações tecnológicas, este aqui é o mal do século. Se você, eu não sou muito especialista nisso, né, mas você olhar no seu celular, você vai encontrar lá quanto tempo você gasta em cada aplicativo por dia, né? No Instagram, no Facebook, no Twitter, nas redes sociais por aí, no WhatsApp. Você vai ficar espantado. A média é de 3 a 4 horas que as pessoas gastam no celular, né? Esse é um tempo muito grande. As pessoas, o celular é a primeira coisa que liga quando acorda e a última que desliga quando vai dormir. Né? Fica aí olhando no celular as últimas novidades, as últimas fotos, vendo pessoa que você não conhece fazendo coisa que você não sabe, né? Então é um pouco complicado. Então essas distrações acabam impedindo, e também tem gerado 2 males, aliás, vários outros, mas eu vou citar 2. Nós passamos a ser adepto de leitura superficial. A gente lê só pouquinha coisa. Poucas pessoas leem reportagem hoje, só lê o chamado reportagem, já acha que está informado, né? E outra, ansiedade. Ansiedade. É um excesso de informação, excesso de notícia, a maioria notícias ruins, de um lugar que você não conhece, um problema que você não sabia que existia, coisa que você não vai conseguir resolver, que você não vai fazer a mínima diferença para você, mas você traz aquilo ali, né? De uma pessoa rica que está lá no Havaí, e no mesmo feed tem uma pessoa rica no Havaí, tem um coitado passando fome, tem outro pedindo comida, são tantas informações, você é bombardeado por tanta coisa, que o tempo para leitura não existe, né? Tem outros que falta interesse, nós colocamos ali, preocupações financeiras, comprar livro pode ser caro, mas não é, nós vamos mostrar alguns aqui, e o principal, falta de habilidade para leitura. Como eu falei assim, algumas pessoas têm mais dificuldade, mas todos podem aprender em determinado momento a fazer leitura, a ser um grande leitor. Eu gosto de citar sempre o exemplo do meu pai. O meu pai, ele fez a segunda série do primeiro grau 3 vezes, e depois foi expulso, né? Então, mas ele fez a primeira série bem feitinha, né? E fez 3 vezes a segunda série, e depois foi expulso, e daí já precisava trabalhava na lavoura, e depois foi caminhoneiro, mas ele tinha só a segunda série, sabia ler, mal escrever e ler. Mas, quando ele, né, ficou crente depois, ele ficou crente para poder namorar a minha mãe, né? Ele ia na igreja. Depois, quando ele ficou crente, ele conheceu a Bíblia, ele começou a ler
começou a ler a Bíblia, ele lia a Bíblia, ele aprendeu praticamente a ler, a conhecer na Bíblia, lendo a Bíblia. E daí da Bíblia vinha outros livros, ele tinha muitos livros na casa e tal, e a imagem que eu tenho do meu pai, ele é falecido, mas a imagem que eu mais guardo do meu pai é ele lendo a Bíblia no domingo à tarde. Domingo à tarde ele passava a tarde toda lendo a Bíblia ali. Então, e é uma pessoa com pouca escolaridade. Você não precisa ter um grande pano de fundo, ou então ter sido criado na biblioteca como eu para ser um leitor. E nem todo mundo vai ler muita coisa, né? Mas nós precisamos sempre melhorar isso, porque a leitura vai melhorar a sua memória, vai melhorar a sua concentração, vai melhorar a sua criatividade, te ajuda a resolver problemas, evita coisas. Quando é a Bíblia, então, meu Deus, quantas coisas a Bíblia fala a respeito dos defeitos dos homens de Deus, dos erros, dos tropeços deles. A Bíblia não esconde nada disso. Obrigado, abençoado. Não esconde nada disso. E por que ela faz isso? Nós temos uma regra um tanto universal, que o tolo é aquele que não aprende com os seus erros. Não aprende. Ele erra e continua errando, mesmo tendo batido a cabeça, tendo caído. O inteligente, aí quem quer ser inteligente aí, né? O inteligente é aquele que aprende com os seus erros. Eu tropecei, eu errei, eu não quero errar mais, né? Como diz o hino, não quero mais pecar, né? Então, pessoa que errou uma vez, ele sabe o quanto dói e não quer. Agora, você não foi chamado para ser inteligente, você foi chamado para ser sábio. O sábio aprende com o erro dos outros. É por isso que a Bíblia registra todas aquelas... Você fica pensando, pô, mas por que registrar o defeitão de Davi? Porque aonde Davi errou, você não precisa errar para saber que aquilo vai ser ruim. Eu não preciso cometer um adultério para saber que a minha família vai ser desgraçada depois desse fato. Por quê? Porque está escrito ali na Bíblia, né? Então eu aprendo com o erro dos outros. Graças a Deus pelo Deus ter registrado o erro do Davi ali, né? Não graças a Deus pelo erro, mas por ter registrado o erro. Agora, vamos passar aqui então para a palavra do semeador. Nós queremos, com essa palavra do semeador, está em Marcos 4, 14 e 20, falar a respeito de que tipo de leitor nós somos. Aí alguém pode até gritar, opa, mas aqui está falando de ouvinte, né? Está falando dos tipos de ouvintes. Mas ouvir não é apenas você escutar algo sendo dito. Por isso que Jesus termina a palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque aqui é adquirir conhecimento. E outra, Jesus não está mais presente fisicamente na igreja, mas ele está presente na palavra, e é pela palavra que ele fala conosco, né? E uma palavra ungida pelo Espírito Santo. Então, o tipo de leitor aqui é bem importante. E já que você quer um leitor, ele sempre, quando ele está lendo, isso que é o legal da leitura, você sempre vai criando imagem daquilo que você está vendo, daquilo que você está lendo, aliás. Agora, você imagine aqui, no caso, Jesus sentado no barquinho, com o barco recuado um pouco da praia, a multidão da praia, o vento batendo das costas de Jesus em direção à praia, que daí Jesus, foi ele que criou aquilo ali, né? Quando ele criou, ele já deu aquela ajeitada, falou assim, aqui eu quero fazer um auditório natural, que eu possa falar sem precisar de microfone, que não vai ter microfone na ocasião. Vou fazer aqui um auditório natural para que eu possa, sentado num barco, pregar para a multidão na praia. Então, ele vê as coisas antes do começo, então já deixou tudo ajeitado. Ali no Mar da Galileia tem essa característica, e várias praias têm essa característica, né? O vento leva a voz e se ouve perfeitamente. Que cena linda, Jesus ensinando ali
a multidão com muitas parábolas, e uma delas, a parábola do semeador. E aqui eu trago tão somente a explicação da palavra do semeador. Marcos 4, 14 e 20. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Aí eu comento no item A sobre o leitor da beira do caminho. E aqui eu faço um destaque, que quando a gente lê a palavra do semeador, todos nós nos incluímos no conceito de boa terra, sim ou não? Ou alguém aqui vai levantar a mão e dizer que é um espinhudo, né? É uma terra cheia de espinho, uma terra seca, ou uma terra cheia de pedra. Quem aqui vai levantar a mão e dizer que é? Mas vamos ver que tipo de leitor nós somos, porque o tipo de leitor nós somos não é aquilo pelo que a gente diz que é, mas pelo que a gente faz. Quantos aqui já leram a Bíblia? Vou começar por baixo, tá? Quantos aqui já leram a Bíblia toda mais de 5 vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 2 nas costas aqui? 7. Obrigado pela honestidade, né? Começamos baixo. Não vou nem perguntar o 10, né? Geralmente eu começo lá em cima no 10. 5 vezes. 7. Quantos aqui já leram a Bíblia inteira 2 vezes? Fora o 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem mais aqui, tá? 11, 12, 13. Já aumentou um pouquinho. Agora levanta bem alto, bem alegre, né? Quem já leu a Bíblia inteira uma vez, levanta a mão aí, olha aí. E nem é tanto assim, Jesus. Você acha que você é uma terra macia, né? Que recebe bem a semente. As tuas obras se condenam. Pelo fruto conhece a árvore, né? Mas na beira do caminho, que é o coração de terra seca, terra pisada, terra amassada, é uma situação pior do que quem já leu uma vez aí, viu? Né? Porque, assim, ele fala assim, não tenho tempo, a Bíblia é complicada, na verdade nunca fui de ler muito mesmo, né? Nunca fui de ler muito. Nós não temos tempo para tudo, isso é bem verdade, é uma questão de prioridade, o que é importante, o que vem primeiro, o que vem primeiro. Aqui eu cito um exemplo para derrubar com o seu preconceito aí em relação à prioridade. Eu vou me apressar um pouquinho mais aqui, tem várias coisas no texto que você pode ler, não quero ficar repetindo aqui, lendo, depois você lê lá, nos ajuda aí a corrigir os erros de digitação, de português, que nós fizemos meio na corrida esse negócio aqui, né? Aí, mas assim, ó, a Bíblia começou a ser escrita 3.500 anos atrás. Aí você tem o Google da vida aí, você tem o Google, estudou 1º grau, 2º grau. Aí lá o que o pessoal lá, do tempo de Josué lá, lia, entendia, daí você acha que não vai conseguir entender. Realmente é complicado, né? E aqui vai a primeira dica, né? Não comece a leitura da Bíblia toda pelo Antigo Testamento. Eu tentei na minha adolescência várias vezes. Você começa com Gênesis ali, é muito gostoso, muito bonito. E o primeiro dia, segundo dia, sétimo dia e tal. E a coisa começa a complicar, já vem a história de Abraão no capítulo 12 e vai melhorando, né? Então Gênesis é uma maravilha, termina com José lá no Egito,
Aí começa Êxodo, você já começa a ver ali Deus descendo. Não, vou resgatar o meu povo, e chamando Moisés, e a sarça ardendo, e você está, glória e tal. Chega no capítulo 12 de Êxodo, acaba todo o romance, acaba tudo, sabe? O povo começa a ir para o deserto ali, começa a ficar rebelde, começa uma matança de bicho e tal. Então você termina o Êxodo meio assim, né? Depois do Êxodo vem o quê? Vamos ver. Vem? Levítico ou é Números? Espera aí. Aí vem, qual? Olha que é Números. E o Levítico, gente, é só bicho morto. É cordeiro morto, é bezerro morto, é novilha morta, é bode morto, é rolinha morta, é só sacrifício, é sangue, você torce aquilo, é um açougue. Aí eu estava lendo a Bíblia para minha filha e a cachorrinha sempre estava junto, né? Nessa parte do Levítico a cachorrinha até gostou, sabe? Era um açougue, um churrasco, é um churrasquinho a cada página, né? E um cheiro suave ao eterno, ou seja, a gordura, né? Quem gosta de carne, mas para ali, né? Não vai para frente, né? Então começa pelo Novo Testamento. Mas eu trouxe aqui uma coisa para refletir. Você está numa lista de herdeiros. Eu tenho alguns testamentos lá que nós cuidamos, e testamentos assim milionários, né? Tem testamento aqui em Joinville que é de R$ 1 bilhão. Não está comigo, está com outro. Mas testamento ali de dinheiro que a pessoa estão brigando, 70 e poucos anos, estão brigando por causa do testamento, né? Eles não conseguem gastar o dinheiro que eles têm, estão brigando pelo pai, pelo dinheiro do pai, estão brigando lá pelo testamento. Mas você é herdeiro, é um dos 10 de um testamento bilionário. Aí morreu um parente lá que você nem sabia que tinha, né? Você nem sabia que era parente, e parente distante, mas deixou de você herdeiro. Mas tem uma regra: para você receber essa herança, você vai ter que ler toda aquela documentação, aquele testamento antigo, umas 100 páginas mais ou menos, e no final, no dia de receber ali a sua cota parte, você vai ter que responder 10 questões para o testamenteiro, para ver se você entendeu todas as regras, entendeu tudo aquilo ali, né? Se você responder as 10, tudo certinho, você recebe. Se não leu, não recebe. Se não entendeu, errou uma pergunta, não recebe. Quantos, não levante a mão, é pergunta retórica agora, né? Quantos aqui vão ler o testamento de fio a pavio, vão copiar, rabiscar, rascunhar, fazer um negócio para memorizar, vão fazer de tudo? Se fizer 20 perguntas, você responde a 20, porque você está interessado no dinheiro, né? Vão fazer isso ou não? Aí eu pergunto, a Bíblia não é um testamento? Você não é herdeiro? Né? Você não é herdeiro? Aqui, amados irmãos, na palavra, você vai encontrar tudo aquilo, ou melhor, pelo menos um indicativo daquilo que você vai receber. Você sabia? Lá em Hebreus fala que, no capítulo 1 de Hebreus, fala que Jesus, ele é herdeiro de tudo. Ele criou todo o universo e é herdeiro de tudo. E você, herdeiro de tudo. Não tem uma estrela, planeta, que ele não seja herdeiro. E segundo a Bíblia, você é co-herdeiro. Você não vai herdar só o planetinha Terra aqui. É um universo. Um universo inteiro. Então assim, mas o leitor da beira da estrada, ele gosta de caixinha de promessa, né? Quem aqui conhece caixinha de promessa? Gosta de caixinha de promessa. O meu avô tinha uma, eu adorava ir na casa do meu avô e puxar aquilo lá, era uma bênção. Parecia que tudo posto naquele fortalece, parecia que tinha uns 20 daquele, né?
Porque cada pouco... Senhor, eu vou pegar um versículo aqui, o Senhor fala comigo, tá? Estou meio triste, o Senhor fala comigo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus. Que bênção aquilo, né? Só a caixinha de promessa. Mas o leitor do meio do caminho, ele gosta só das promessas, mas a raiz não vai, né? O leitor do coração de pedra, e esses são os semeados em solo rochoso, o quais, ouvindo a palavra, logo a recebe com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aí, você pode pensar assim, ó, a angústia e perseguição por causa da palavra, porque eu me tornei crente, né? Não é necessariamente. A angústia e perseguição por causa da palavra. Você sabe quem é que vai mais perseguir você? Quem vai mais te angustiar quando você começar a ler a Bíblia? O que vocês acham? Hã? A própria palavra. Ela é um martelo que esmiuça a penha, ela é um fogo que consome, ela é uma espada aguda de 2 fios que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é ápida para discernir as intenções do coração, de forma que toda criatura está nua e patente diante daquele que nós devemos prestar contas. Porque a Bíblia, como nós dissemos no começo, você não apenas lê, ela te lê. É um espelho, você olha e ela diz aonde que está o problema. Você se arruma e tal, e daqui a pouco você vai olhar, está todo sujo. A Bíblia, não estou dizendo que não haja perseguição de outras pessoas, porque você vai ficar crente e tal, mas quando você vai ler a Bíblia, a própria Bíblia, ela vai te chamando a atenção, te conduzindo, é a vara e o cajado, ela vai te levando e te cortando, não é por aí, não é por aqui, e coisa e tal. Agora, o camarada começa a ler, e ele começa a ler todo animado, né? Eu até coloquei uma ilustração aqui, compra uma Bíblia, tem uma Bíblia bonita ali atrás, ali, né? Luxo, de bordas douradas, e começa a ler, né? E começa a ler, e começa bonito, daqui a pouco ele encontra aquela passagem: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui não, Jesus. Eu pensei que o caminho era mais fácil, pensei que era, né? Mas esse leitor aí do solo rochoso, ele é superficial, ele não tem raiz, ele até tem um pouco de terra, até assiste uns vídeos aqui, uns vídeos ali, umas mensagens, mas ele é superficial, não vai muito para frente, porque a palavra vai gerar essa angústia e perseguição do eu, porque é ali que você, né, descobre a sua real condição. Aí ele diz: não, eu já ouço bastante pregação na igreja, não precisamos de todas aquelas regras e orientações, o que eu conheço já é suficiente. E ele é um leitor, por ser superficial, não percebe que tem muito veneno na panela por aí. Eu já vi no YouTube quanto profeta tem. Meu Deus do céu, quanto profeta, e é ao vivo, é profecia ao vivo, só manda uma mensagem ali, já recebe uma profetada na cara ali e tal, e o pessoal está ali, são milhares de gente, né? E a Bíblia soberana, a palavra de Deus genuína, lá na estante, paradinha, quietinha, e nós ali no YouTube, minha serva e tal, né? Sabe, eu usei outra expressão aqui, esse leitor superficial, ele é criança ainda, levado
por todo lado, né? Por vento de doutrina. O escritor aos Hebreus dá um puxão de orelha e fala assim: vocês já deviam ser adultos, já ser maduro, mas vocês são crianças, tem que estar tomando leitinho ainda aí, e coisa e tal. Não leu nem o Novo Testamento inteiro. Quem não leu o Novo Testamento inteiro é criança de 1 ano, espiritualmente falando. Mas, vamos lá para o outro leitor. Como dizia o pastor meu, tem tanta coisa boa aqui, rapaz. A vida cheia de espinhos. Os outros, semeados entre os espinhos, são que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. São as pessoas que a vida delas é intensa, cheia de atividades. Ela precisa estar cheia de atividades. Você já pararam para prestar atenção que nós temos pouca paciência para estar contemplativo, quieto, parado? Preste atenção na fila do banco. Se tiver 10 pessoas, tem 11 no celular. Todo mundo, porque tem que estar fazendo alguma coisa, né? Ninguém mais quer ficar tranquilo, parado. Nós estamos nos enchendo de atividade. É música, é filme, é Netflix. Ele tem Netflix, HBO, tem Disney Plus, Prime Video, tem Paramount, tem um montão, né? Não tem limite para isso aí. Fora o YouTube Turbo, não sei das quantas, Instagram, Facebook, estamos cheios de atividades. Mas, aqui eu queria fazer um destaque, já que nós estamos falando para discipuladores, que às vezes o nosso serviço cristão acaba virando um ídolo. A gente faz, não é para Deus, é para nós mesmos. Nos enchemos de atividade e não temos tempo para Deus. Não, Deus conhece meu coração, sabe que está vendo, coisa e tal. Olha, e eu coloquei aqui o exemplo bíblico disso aí, e eu sou obrigado a ler. Eu vou tentar ler como eu leio lá em casa para minha filha mais nova. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, você pode ver a Marta, assim, né? Com a mãozinha na cintura, as duas mãozinhas na cintura, parece uma xícara, né? O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga que ela venha me ajudar. Isso é o nosso ativismo, né, na igreja. Senhor, eu estou sozinha aqui. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Qual a parte que você está escolhendo? Eu fiquei um tempo fora da igreja, ali por volta dos 19 aos 24 anos, fiquei um tempo afastado. E o dia que eu fui no primeiro culto que eu fui, depois que eu retornei, foi no domingo,
primeiro culto, né? Depois que eu voltei para a igreja, primeiro culto, no domingo, um amigo meu pregou uma mensagem: Marta ou Maria, quem é você no domingo de manhã? Né? Falando sobre a escola dominical. Nunca mais esqueci aquela mensagem. E aquilo calou fundo. Aí eu percebi que o que estava faltando, me chamou a responsabilidade de que lá atrás eu fracassei e acabei esfriando, porque eu era Marta, cheio de atividades, mas não tinha tempo para estar aos pés de Jesus. Então tomei uma resolução: domingo que vem, eu vou estar na escola dominical. E já faz 26 anos isso, vai fazer agora 26 anos, que eu frequento a escola dominical, e faz 25 que eu sou professor da escola dominical. Estou tentando ser Maria, né? E eu percebi nesse processo que o que me faltava lá atrás não era ensinamento, não era ouvir mensagem. Eu ouço mensagem desde pequeno, cresci na igreja. Eu, com 17 anos, eu já pregava. Eu achava que pregava, pelo menos, né? Era chamado no púlpito, dava uns pulos, né? E o que faltava para mim é esse contato. E aquilo me deu uma sede tão grande. Eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Apesar de tantos anos na igreja, até frequentava a escola dominical, eventualmente ali na adolescência, mas nunca tinha lido a Bíblia inteira. Aquilo me trouxe uma sede tão grande. Eu peguei e separei, eu tinha ganhado do meu pai uma Bíblia daquela pentecostal, vermelha, grandona, desse tamanho. Eu decidi ler a pentecostal, eu li a pentecostal junto com a Bíblia Viva e com o manual bíblico do Halley, tudo junto. Levei um ano para fazer essa leitura, estava com muita sede, eu precisava estar perto de Deus, estar perto ali e não tirar tudo aquilo que me atrapalhava, todo aquele monte de espinhos. Eu cito aqui que quando nossos pais pecaram, o espinho passou a fazer parte da paisagem, passou a fazer parte da natureza. É o símbolo do pecado, do engano e do erro, o espinho. Mas Jesus levou uma coroa de espinhos para a cruz, como que simbolizando que com a morte dele, ele estava tirando toda a maldição, inclusive o espinho. E o sangue de Jesus Cristo tem poder para acabar com essa moita de espinho na nossa vida, e que a gente possa estar aqui como Marta, preocupada com a boa parte. Muito bem, ali tem uma conclusão ali do N.T. Wright a respeito de, não vou ler para vocês inteiro, vocês podem ler, mas muitos permitem que o demônio arranque imediatamente as palavras do seu coração. Vários de nós têm reações clínicas, ali seria cínicas e zombeteiras. Uns parecem entusiasmados, mas quando o evangelho começa a fazer exigência, logo mostra que a palavra nunca enraizou realmente em seu coração. Então o nosso comportamento, a nossa reação em relação à Bíblia demonstra que tipo de cristão nós somos e que tipo de cristão nós queremos ser. Eu trago aqui, eu peço que vocês leiam depois com calma, como criar um hábito de leitura. Em resumo, nós não precisamos de muito tempo por dia para começar. De 15 a 20 minutos para criar um hábito. Vocês vão perceber que na nossa sugestão ali, vocês vão precisar em torno de 20 minutos, de 20 a 30 minutos, para a gente fazer um devocional bíblico diário. Não é muito tempo, dá para cortar de algum lugar, né? Isso dá para cortar. E se você insistir, em torno de 3 semanas ou 21 dias, você já começa a ter um hábito, aquilo já começa a fazer parte da sua vida, mas tem que insistir,
como você está tratando com a Bíblia, o diabo vai ficar insistindo para que você não leia. Ele quer que você se afaste disso aí. Ele não quer que você leia. E eu trago aqui algumas dicas para quem quer ser leitor, né? Não só da Bíblia, mas leitor. Você escolher livros, definir um horário para você ler. A minha sugestão, faça isso logo no começo, pela manhã. Antes de tomar café, ou depois de tomar café, mas acorde um pouco mais cedo. Eu fui entrevistar o pastor Sérgio Melchior, não só para escrever o texto, mas para passar para os irmãos. Fui perguntar para ele, né? Pastor Sérgio, o que o senhor acha que é o mínimo de tempo que um obreiro precisa dedicar para a leitura? Mas o mínimo, pastor Sérgio, vamos começar devagar. Ele falou assim, o mínimo é 1h30. 1h30, pastor? 1h30. Mas para quem é obreiro, tem que ser 3 horas. 3 horas. Aqui, ó, eu estou começando com 30 minutos aqui, depois mas aqui é para começar, tá? Aqui é para adquirir o hábito. Não estamos falando do leitor ideal do pastor Sérgio, que é 3 horas, né? Aí eu falei assim, acho que o senhor tem razão, que é mais ou menos, eu leio de 3 a 4 horas por dia, né? Aí ele falou assim, é bem simples, é só acordar mais cedo, o pessoal dorme demais. Ele falou assim, 7 horas o meu celular começa a tocar e não para mais até umas 10 da noite. Aí o que eu faço? Acordo 4h18, 4h20 da manhã e vou fazer o meu devocional. Então, fica aí a dica, né? Começar o seu devocional cedo. Você sabe como é que um pastor, que o líder do setor, como é que um pastor sabe que determinada pessoa vai se tornar um obreiro e que dá para investir? É simples. O camarada começa, ele tem um interesse por ler a Bíblia, por ler e tal. E às vezes vai perguntar, e tal, como é que está a leitura da Bíblia? De vez em quando eu leio. Eu falei, esse aí vai ter que esperar mais um pouco. Vai ter que esperar. Porque o obreiro de verdade, ele tem esse interesse, essa sede pela palavra de Deus. Então, nós temos aqui o mínimo, ou seja, para começar, 20 minutos de leitura e mais uns 10 de devocional. Esse aí é para se adaptar, tá? Para se adaptar. E depois, quem quer ser obreiro, já sabe que o mínimo do pastor Sérgio é 1h30 de manhã e 1h30 à noite, né? Ele falou, o povo dorme demais, daí não tem tempo para ler. E olha a quantia, eu fiquei imaginando, e ele faz isso, tá? A quantia de atividade que tem o pastor Sérgio. A quantidade de igreja que ele cuida, não só aqui, mas do estado, e mais sudoeste do Paraná, que não sei o que, coisa e tal. E ele não abre mão de um devocional de 1h30, 2 horas, toda manhã. Toda manhã. Então, mas para você não ficar muito triste, nem desanimado, não desistir no começo, não vamos, né, ficar nessa 1h30 aí. Quem já é leitor já sabe que tem que espichar um pouco mais. Mas o importante é você encontrar um equilíbrio entre o seu tempo, de manhã ou à noite. De manhã é melhor, porque a cabeça está mais arejada, está mais limpo. De noite, no final do dia, nós já estamos cansados, já diminui um pouco, já. À noite eu tenho uma outra sugestão para vocês. À noite, leia salmos em voz alta para dormir. Porque os salmos são orações, assuma como sua, mas leia com muita calma aquilo, sentindo e vendo como é que é orar de verdade, o diálogo com Deus ali. Você vai orar como salmista, né?
Agora, eu trago também ali, para vocês verem com calma, faz parte da sua adaptação, os conselhos, para você melhorar a qualidade da sua leitura. Você tem um objetivo claro, e nós trazemos aqui o primeiro objetivo seu, que vai ser ler o Novo Testamento. Anote as suas reflexões, vai anotando, arruma uma agenda velha, um caderno, e vai anotando as suas reflexões. Se concentre, não leve celular, sabe, ler no celular é uma coisa boa, tem Bíblia no celular, mas no devocional, não desliga o celular, desliga tudo, fecha a porta, fica ali concentrado, se concentre, deixa que o mundo caia, mas você está ali concentrado, volte sempre para a leitura. Não entendeu? Lê de novo. Mas no caso da Bíblia, a gente tem um projeto aqui, que está para vocês, mas vocês vão terminar o projeto, volta a ler, porque quando você está lendo de novo, o seu cérebro está dizendo que é importante. Quando você vai estar lendo a Bíblia todo dia, você vai guardar aquilo na sua memória. Compartilhe, comente com alguém, com a esposa, olha, eu descobri isso, entendi isso e tal. Varie o tipo de leitura. Isso serve para livros, mas serve também para as nossas Bíblias. Varia versões. Eu trouxe aqui no nosso plano versões diferentes, que é para você, às vezes, tomar choque mesmo, tal, porque a gente lê sempre a mesma. Às vezes tem alguma palavra ou outra. Esses dias eu descobri, em Atos dos Apóstolos, um detalhe interessante, porque eu fui ler em outra versão, descobri, e fui lá ver se o sentido original era aquele mesmo, e tem também esse sentido. Então, varie o tipo de leitura, vai te ajudar. Eu trago ali também, assim, umas táticas, né, para você anotar as ideias principais daquilo que você está lendo. Isso aqui para o segundo momento, né, quando você já se tornou leitor. Faça perguntas para o texto. Tem um dizer comum na filosofia, que o grande filósofo não é aquele que tem as respostas, mas aquele que sabe fazer as melhores perguntas. Faça perguntas para o texto. Isso aqui é para um nível hard, eu sei, né? Mas sabe quantas perguntas você deveria fazer para um texto, para um capítulo, ou para um versículo importante? Você escrever as perguntas, 50 perguntas para um texto, para você, e dá para fazer, enfim. Mas faça perguntas, eu trago aqui algumas sugestões de perguntas. Se você quiser ainda caprichar mais, resuma o que você leu, e use técnicas de memorização. Dá para escrever um versículo, não uma caixinha de promessa, né? Escreve um versículo, coloca um papelzinho para você ler. Então, são técnicas. E, finalmente, eu trago aqui um plano básico para a leitura do Novo Testamento. Esse plano básico aqui foi discutido com o pastor Juari, foi acertado, né, com o pastor Juari aqui, para a gente trazer um plano básico para discipulador, para quem está começando. Você, por acaso, você aceitaria passar por uma cirurgia gratuita, né? Uma cirurgia gratuita de embelezamento do rosto, aí, a pessoa está fazendo muita harmonização facial, né? Eu tenho um amigo meu que passou agora em janeiro numa faculdade de medicina no interior de São Paulo, e ele está procurando cobaias, ou melhor, pacientes, porque ele já quer começar na cirurgia plástica, né? Ele já treinou com os gatos e cachorros por aí,
e gostaria de te convidar para fazer uma harmonização facial. Não? Não. Uma cirurgia de coração. O outro amigo meu faz. Está no 2º ano da faculdade de medicina. Que tal? Não? Mas agora tem uma melhor, sabe? Tem um outro colega que ele está procurando pacientes para fazer cirurgia do nariz, dar uma melhoradinha no nariz, né? Uma diminuidinha, uma afinada. E ele está no 5º ano de direito. Mas o sonho dele é fazer cirurgia do nariz. Não? Alguém? Você vive reclamando do seu nariz e agora não quer fazer. Nós queremos, pessoal, nós queremos especialistas, né? Vai fazer uma cirurgia do nariz? O camarada do cirurgião de nariz, para você ter uma ideia, ele estudou 5 anos de medicina e estudou mais 5 anos no mínimo, para daí fazer a cirurgia plástica. São 10 anos o cara estudando. E mesmo assim, fui no cirurgião plástico, amigo meu, ele olhou meu nariz e falou, não, o seu... A conclusão dele foi assim que tá bom o nariz, porque não adianta ajeitar o meu nariz, porque o resto não dá harmonização. Mas ele precisou 10 anos para chegar a essa conclusão. Nós queremos especialistas. Nós não aceitamos menos. Chega lá o médico, é bom, você chega no médico lá, você vai, tá aquele monte de diploma, fez curso nos Estados Unidos, falou, opa, esse aqui é o bom. Né? E agora? E você, discipulador, que trata de uma harmonização espiritual? Você não está tratando com seres comuns. Como disse C.S. Lewis, você não está tratando com meros mortais. É de imortais que estamos falando. É de filhos de Deus. É de aperfeiçoamento de santo. Você está tratando com pessoas que Jesus comprou com o seu sangue. Pessoas que foram compradas não com prata nem com ouro, mas com o sacrifício da coisa mais preciosa do universo inteiro. Você está sendo contratado para ensinar filho de reis. São reis e rainhas, príncipes. Ou você acha que o rei Charles vai te contratar para ensinar o filho dele? Mas e se ele te contratar? Esses dias estava aberta uma vaga lá, né, no Palácio de Buckingham. Mas a ficha de graduação exigida era gigantesca, para cuidar dos netos. Você está tratando com material precioso. O mínimo que se exige de nós, discipuladores, é conhecer bem o texto. Não só porque faz parte da nossa vida espiritual, mas porque nós temos que ser especialistas naquilo que estamos dizendo e saber o que estamos falando. Porque não podemos perder as oportunidades que Deus está nos dando. Então, elaboramos aqui um plano básico de 6 meses, e eu coloquei aqui uma curiosidade muito interessante, que se você ler de maneira lenta o Novo Testamento, leva 40 horas, não é nem 2 dias, leva nem 2 dias. E aqui eu preciso contar um testemunho rápido, que o meu tempo está acabando. Tudo que eu digo aqui, amados irmãos, eu estou dizendo com temor e com aquilo que Paulo falou. É a graça de Deus em mim, não eu. É a graça dele. Não somos merecedores de nada, mas
eu preciso contar mais um testemunho. Ontem à noite, eu terminei o que eu considero a melhor leitura bíblica que eu já fiz. Foi muito emocionante. Faz já alguns dias, eu estava contando os dias. Olha, falta 10, falta 9, falta 8. Ontem à noite, eu terminei de ler Malaquias, na Bíblia, a mensagem do Gene Peterson, que eu recomendo aqui, depois que você lê algumas versões, terminar com a mensagem, ou você pode escutar ela. Mas eu terminei ontem à noite, uma leitura em voz alta, a mensagem que eu li quase todas as noites para minha filha de 11 anos, ela não tinha 10 quando a gente começou, faz 1 ano e meio, é uma leitura lenta, porque a gente vai lendo devagar, 2, 3 capítulos por dia, depende ali do tempo e às vezes do sono. A cada pouco eu pergunto, Maria? Ela, hã? Né? Se eu ver que ela está dormindo, eu paro, né? No outro dia eu continuo de novo. Mas, ontem nós terminamos Malaquias, e termina ali com a maldição, né? Mas eu falei para ela, não se preocupe, o Antigo Testamento termina com maldição, mas o Novo termina com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós começamos no Novo, tá? E fomos no Novo, já lemos os Evangelhos em outra versão também. E ontem eu terminei essa leitura que eu considero muito preciosa, porque em voz alta e para minha menina de 11 anos. E o meu cachorro pequenininho acompanhou quase tudo. E ela, depois da oração, nós oramos ali agradecendo a Deus por esse período e por aquela Bíblia, até pela vida do pastor Gene Peterson. E daí ela, papai, não é que o cão perdeu o Malaquias? Estou vendo que vou ter que refazer a leitura do Malaquias, porque o cachorro escutou quase tudo, menos o Malaquias. Né? Menos o Malaquias. Mas a minha esposa às vezes ficava meio apavorada com alguns trechos ali de Ezequiel, é tanta matança, é tanta ordem e tal, e tanta complicação. Mas eu falei assim, vamos lendo. Eu já escolhi uma versão que é um pouco mais palatável para a criança, mas terminamos ontem, hoje nós vamos começar na nova versão transformadora. Eu leio para ela toda noite, em torno de 40 minutos, 1 hora, leio um pedaço da Bíblia, leio alguns outros livros, e ela já é uma leitora. Ela trouxe um livro da escola ontem, de 150 páginas, né? E durante os intervalos da escola, ela já leu um tanto, e ontem mesmo ela terminou o livro. Olha, mamãe, terminei esse, vou ler o próximo agora, né? É um livro com um pouco de desenho e tal, né? Não tem tanto texto igual a Bíblia, mas nós terminamos ontem 1799 páginas da Bíblia, a mensagem. Aí, olha só, olha o meu golpe. Eu passo um tempo com a minha filha, eu leio uma Bíblia em voz alta, ela gosta para dormir ali, eu estou estimulando, eu estou aprendendo, porque eu tento ler ali e tento fazer igual o dublador, né, do Homem de Ferro, que ele que dubla essa Bíblia, a mensagem por voz, né? Tento imitá-lo ali, né? Escuto um pouco, tento imitá-lo, fazendo todos os trejeitos de voz ali. Então, é um lucro violento. E estou ensinando a criança no caminho que se deve andar. Esse é o caminho. Então, está aí o nosso plano básico, e nós trouxemos também algumas sugestões de perguntas que você pode fazer para o texto. Não se estresse muito, vai fazendo conforme a sua força, tá? Mas está aqui algumas perguntas. O que esse texto diz sobre Jesus, de seu caráter? Qual a mensagem principal da passagem? Como posso aplicar na minha vida diária? Como essa passagem me ajuda a crescer em minha fé em Deus? De que maneira posso responder ao que Deus está me falando através dessa passagem? E Deus vai falar com você. Vai falar, porque a palavra dele é viva. Como posso orar baseado nessa passagem, na minha resposta a ela? Como posso ajudar as pessoas com as lições que aprendi nessa passagem? Existe alguma promessa ou encorajamento específico para mim?
Como posso confiar nisso e aplicar à minha vida? Então, essas são apenas algumas sugestões de perguntas para você fazer num devocional, e trazemos então a tabelinha ali de como você deve fazer ali por semanas. Alguém vai dizer assim, não, mas por semanas não bate 6 meses, né? Mas é que nós deixamos ali uma e outra semana para os mais atrasildos, daí se acontece alguma coisa, né? Mas você consegue facilmente ler nós estamos sugerindo algumas versões, mas também eu estou sugerindo que você não faça a leitura, você que está começando, não faça a leitura numa Bíblia de estudo muito grande como esta, cheia de nota de rodapé e tal, porque fica muito lento, né? E você não vai conseguir. Para aqueles que já estão aí mais tarimbados, nós estamos trazendo aqui, o pastor Juari depois vai distribuir uma Bíblia de estudo, que você pode, que o plano para leitura devocional é aí você abrir a Bíblia no Mateus, no Marcos, ali no João, numa Bíblia do expositor, ou então esse é outro método, né? Então nós trazemos as versões, e em 6 meses você vai ler o Novo Testamento inteiro, 4 vezes cada evangelho, e 2 vezes Romanos, Efésios e Atos dos Apóstolos, que são, a maneira como nós fizemos foi pensada num mínimo para um discipulador. Você fazendo isso 2 vezes, aí você vai chegar no Antigo Testamento e vai passar ali pelo Levítico, né? Vai passar tranquilamente por aquele monte de morte, porque você vai identificar em cada sangue daquele, em cada animal morto daquele, que todos aqueles apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Então, eu vou deixar, tem mais coisas no texto, mas faz parte do exercício de você se tornar um leitor, ler o seu texto na casa. Eu vou fazer aqui algumas recomendações agora de livros de apoio. Tem muitos livros, e a livraria ali capitaneada pelo pastor Juari tem bastante. Vá lá visitar, fica um tempão. Tem uns abençoados ali que, estou vendo um lá atrás lá, esqueço o nome do abençoado lá, Paulino, desculpa, pastor Paulino, né? De vez em quando eu vou lá e fica batendo papo lá. Tem lá um pessoal que entende, sabe? Você chega lá, pastor, eu estou meio assim, meio assado. Esse livro aqui. Eu queria ir, eles têm lá, né? Mas eu queria sugerir, você vai encontrar na loja da Bíblia, acho que ali atrás não tem, mas o Juari vai trazer na loja da Bíblia, para quem já fez uma leitura aí e quer fazer um pouquinho mais aprofundado, tá? Um livro do Gordon Fee, Entende Tu que Lês, a pergunta de Filipe lá. Então ele traz aqui, esse é um livro que traz muito de hermenêutica, de interpretação, mas é um livro leve para quem está começando. Esse aqui é um livro, assim que a gente chama de cabeceira, que eu ganhei de um amigo meu há muitos anos atrás, que é O Conhecimento de Deus, do J.I. Packer. É um livro também excelente, ele é um pouquinho mais aprofundado, já tem um pouco mais de teologia, mas eu altamente recomendo para você que é leitor da Bíblia. E dá uma olhada, eu vou ler um trechinho dele aqui, já que estamos falando de leitura, né? Um trechinho do livro do J.I. Packer. Antes de ler, nós temos ali atrás, eu trouxe aqui, 3 aqui que eu conheço bem, né, para quem quer se tornar um grande leitor e conhecer. Meyer Pearman, Mateus, ele tem todos, Mateus, Marcos, Lucas, João, tem as epístolas, tem Salmos, né? É excelente. Aí um dos meus mentores, né, C.S. Lewis, tem vários livros do C.S. Lewis ali. Eu trouxe esse aqui, Os 4 Amores, ele fala dos 4 amores do Novo Testamento ali. É um livro já com um pouquinho mais de profundidade, né? Um pouquinho mais complexo. E, né, para você se inspirar aí na sua vida de obreiro, Heróis da Fé, esse aqui eu considero um dos 10 grandes livros da minha vida. E tem também um dos livros mais famosos do mundo, não achei ali, mas lá na livraria vocês vão achar,
O Peregrino, de John Bunyan. Não percam esse livro, lá tem o Peregrino e tem a Peregrina. Então, não perca. Você vai lá na livraria, tem muitos livros lá. Se torne um frequentador assíduo. Ah, está lá o Peregrino? Está lá atrás, desculpe, amado irmão. Está lá atrás, vendi 4 então, tá? Está lá o Peregrino. Frequente ali que você vai gostar. Agora, algumas pessoas perguntam, mas irmão, lê demais, não deixa a pessoa aí meio inchada, né? Será que não deixa a pessoa meio arrogante, pensando demais? Lê demais sim, mas lê demais a Bíblia não. Não. Dá uma olhada aqui o que o J.I. Packer registra. Não é dele, tá? Já vamos descobrir de quem é. Nada é melhor para o desenvolvimento da mente que contemplar a divindade. Trata-se de um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão. Tão profundo que o nosso orgulho desaparece em sua infinitude. Podemos compreender e aprender muitos outros temas, derivando deles certa satisfação pessoal, e pensamos enquanto seguimos nosso caminho, olhe, sou sábio. Mas, quando chegamos a esta ciência superior, e descobrimos que o nosso fio de plumo não consegue sondar sua profundidade, e nossos olhos de águia não podem ver sua altura, nos afastamos, pensando que o homem vaidoso pode ser sábio, mas não passa de um potro selvagem, exclamando solenemente, nasci ontem e nada sei. Nenhum tema contemplativo tende a humilhar mais a mente que os pensamentos sobre Deus. Ao mesmo tempo, porém, que esse assunto humilha a mente, também a expande. Aquele que pensa com frequência em Deus, terá a mente mais aberta que alguém que apenas caminha penosamente por esse estreito globo. O melhor estudo para expandir a alma é a ciência de Cristo e este crucificado, e o conhecimento da divindade na gloriosa Trindade. Nada alargará mais o intelecto, nada expandirá mais a alma do homem do que a investigação dedicada, cuidadosa e contínua do grande tema da divindade. Ao mesmo tempo que humilha e expande, esse assunto é eminentemente consolador. Na contemplação de Cristo existe um bálsamo para cada ferida. Na meditação sobre o Pai, há consolo para todas as tristezas. E na influência do Espírito Santo, alívio para todas as mágoas. Você quer esquecer sua tristeza? Quer livrar-se de seus cuidados? Então vá, atire-se no mais profundo do mar da divindade. Perca-se na sua imensidão e sairá dele completamente descansado, reanimado e revigorado. Não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa e pacificar os ventos da provação que a meditação piedosa a respeito da divindade. Charles Haddon Spurgeon, com 20 anos de idade. Quando eu li isso aqui, eu me senti um tanto humilhado, que eu não consigo chegar a essas alturas. Mas também me senti extremamente estimulado, porque não é o conhecimento humano que engrandece, não é o conhecimento humano que faz sábio para a salvação, mas o conhecimento de Deus que vem através da leitura piedosa e sistemática da sua palavra todo dia. Faça como o salmista, esconda a palavra dele no seu coração. Traga ela como seu tesouro, como luz para o seu caminho. Ela é melhor do que prata, mais doce que o mel, melhor do que tudo que o homem pode conhecer ou saber. É o pão que alimenta a alma todo dia.
é a graça de Deus em forma de letra. É o verbo de Deus, o Cristo de Deus estampado nas Escrituras. Havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, nesse momento nos falou pelo Filho, que quem fez herdeiro de todas as coisas, o esplendor, a imagem do Deus invisível. Deus fala conosco na sua palavra, nos ensina a orar, nos ensina a andar, nos ensina a estar diante dele. Uma criança pequena, ela aprende a falar de tanto ouvir os seus pais. Quando lemos cada uma dessas escrituras, esses livros de história, poéticos, livros proféticos, livros de biografia, livros de histórias, cartas apaixonadas de pastores do Novo Testamento, Apocalipse, tantas histórias diferentes, mas que nos impactam a alma, engrandece o coração e faz com que cada um de nós possa andar nessa vida em novidades sempre ouvindo uma voz atrás de nós. Esse é o caminho, andai nele sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu te convido a fazer parte dessa grande jornada de leitores da Bíblia Sagrada. Você ainda não sabe o que Deus pode fazer através da sua vida quando você se dedicar cada vez mais à leitura da sua palavra. Deus abençoe a cada um dos irmãos.